aí a tela, ela entra nesse lugar de ser um sucedâneo para a criança, né? E o que os pais, não vou nem dizer que são os pais, o que nós não sabíamos, nós todos não sabíamos, é o tamanho do prejuízo que as telas causam, né? Então, depois desse uso tão indiscriminado que foi sendo colocado e naturalizado, porque as pessoas achavam, lógico, imagina, se tem esse recurso, Claro, vamos lá. por que não usar, né? Só que agora a gente já sabe que aumenta a hiperatividade, a dificuldade de atenção, diminui as habilidades de linguagem, né? Que a criança fica completamente bombardeada por estímulos muito rápidos, muito coloridos, muito som, né? E que isso gera uma hiperestimulação, uma excitação cerebral que é desnecessária e não só desnecessária, mas perigosa para o desenvolvimento saudável da criança, né? E aí a gente vê situações onde a criança não para nada, não presta atenção em nada, altamente irritada, né? E que quando você tira da tela, você descobre uma outra criança, né? Claro, algumas crianças passam primeiro por um processo de sofrimento, porque elas estão dependentes da dopamina que se libera no cérebro com o uso da tela, né? Então, a gente vê, às vezes, a criança com crise de abstinência. Isso é verdade. Por causa da tela. Mas quando passa isso, é outra criança. É outra criança. Entendeu? Por quê? Porque tá vivendo a realidade. Tá se relacionando com o mundo material que existe em torno dela. Né? Vai mexer na terra, vai mexer na areia, vai mexer... Aqui estava até falando, hoje em dia eu vejo muitos pais colocando tela para as crianças participarem da Santa Missa quietas, né? Sim, não. Este fim de semana passado, eu e meu marido, a gente sentou na igreja e na nossa frente tinha uma pessoa com uma criança de 3 anos. Não tinha mais que 3 anos, né? O tempo inteiro da missa, esse menininho tava com o celular e vendo lá o movimento do bonequinho, não sei o que lá, para a mãe participar da missa. Olha só. Às vezes deixa até em volume alto até. Sim, Às aquele vezes, não tava, mas não às tava, vezes já sim. vi, em volume alto, inclusive, né, amor? E brincando. Agora, gente, olha como isso é sério, né? Se a gente for parar para pensar, a missa, a criança nem sabe o que está acontecendo ali. Ela passa uma hora e pouco no celular, olhando no tablet. Tem gente que faz questão de levar o tablet com um suportezinho para a criança ficar ali e tudo, aquela coisa toda. Esperando a pipoca no final da missa e tá tudo certo, né? E isso fica uma coisa normal. Mas a Larissa trouxe aqui uma pergunta, inclusive você pode mandar a sua pergunta nos comentários, que eu vou começar a ler todas as perguntas agora, tá? O pessoal está dizendo uma live muito necessária para as famílias, parabéns, legal. A Larissa está dizendo o seguinte, hoje em dia no catolicismo tem tido uma onda muito forte do homeschooling. Né? Então, você como uma pessoa que está ligada a uma escola infantil, aquelas famílias que têm a oportunidade de criar os filhos em casa, o que é que ela está querendo dizer? Ela escreveu a outra pergunta. Qual idade seria interessante colocar em uma escola? Porque ela está dizendo, para o mundo, a criança tem que viver desde que nasce em um ensino integral, mas, por outro lado, tem a contradição de famílias que não querem dar acesso à escola. Ela disse, eu vejo esses dois lados como muito radical. Ela está falando, a Larissa, né? E ela comenta sobre isso e pede também para você trazer aí o que você pensa também sobre essa realidade. Vamos lá. Eu acho o seguinte, eu, como tendo a minha vida ligada a uma escola, porque, na verdade, eu nasci dentro da escola, né? Eu gosto muito da vida de escola. Eu acho que para as crianças é muito bom conviver com crianças da mesma idade, né? Participar de atividades conjuntas. Eu acho que isso é uma coisa que enriquece.
Eu entendo hoje a preocupação com a história da doutrinação, né? Então, uma coisa muito difícil para nós é que é difícil hoje nós encontrarmos escolas que de fato façam eco aos valores que nós temos em casa. Sim. Né? Então, também nós não podemos proporcionar que o nosso filho receba uma formação em casa e que ele chegue na escola, o professor questione tudo que ele ouve em casa. Sim. Né? Então, de fato, isso hoje é um dificultador. Então, eu acho que, primeira coisa, as famílias têm que se preocupar muito em escolher bem a escola. Conhecer a escola, quais são os princípios da escola, qual é o conteúdo, como que vocês lidam, né, com essa questão, a questão do uso do banheiro, né, como que funciona todo o trabalho pedagógico da escola. É muito importante saber se os princípios da escola estão de acordo com os princípios que você vive na sua vida de família. Então, isso é fundamental. Segundo lugar, então ela falou da escola de período integral. Eu sempre fui mais favorável a um meio período, tá? Porque eu acho que é importante a criança ter esse tempo de convívio, tá na escola, tá vivendo as regras ali do ambiente escolar, mas também estar em casa num outro período. Então, eu sempre dizia para as mães, quando elas iam procurar lá a escola, nós oferecíamos e oferecemos até hoje o período integral. Mas, se elas me perguntassem, eu dizia, olha, se fosse você, se tiver possibilidade de ficar com seu filho em casa meio período, fique com seu filho em casa meio período. Principalmente na educação infantil, eu acho fundamental. Entendeu? A criança precisa estar em casa também. Né? Ela descansa de um outro modo, ela brinca de um outro modo, ela está num ambiente que é muito próprio dela. Então, acho muito importante.